Alunos, bom dia, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema a análise e a discussão da região da Mesopotâmia. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso vocês tenham a necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras. Se não tiver, permaneçam em suas casas, mantenham o isolamento social, para que dessa forma nós tentemos conter o avanço da Covid-19 em nosso município, uma vez que nós sabemos que os números só estão aumentando, ok? Bom, antes de mais nada, necessário se faz que seja analisado especificamente essa região da Mesopotâmia. Eu vou tentar deixar o texto aqui um pouquinho maior para que as dúvidas possam ser esclarecidas. O que eu chamo a atenção aqui de vocês? Como o próprio nome refere-se, Mesopotâmia significa terra entre rios. E percebam que nós temos aqui 2 rios, na verdade. Que o primeiro é o rio Tigre, que é este, seguido pelo rio Eufrates. Aliás, o rio Tigre e o rio Eufrates. O que eu chamo a atenção de vocês, alunos? Então, as sociedades ao longo da história da humanidade, elas sempre procuraram se desenvolver próxima de água, porque nós sabemos que a nossa sociedade é aquífera, então tem a necessidade de ter água para que elas realmente se desenvolvessem. E nada melhor, nada mais prudente que elas se desenvolvessem então entre 2 rios, o rio Tigre e Eufrates. Então, no decorrer do tempo, esses povos foram se desenvolvendo. Então, todos esses povos que recebem nomes até um pouquinho curiosos, eles se desenvolveram então nessa região da Mesopotâmia. A lembrá-los, para ficar mais claro para os senhores, Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais rios? Tigres e Eufrates. Bom, feito esses esclarecimentos aos senhores, nós tivemos então, e aqui vocês podem observar que nós temos aqui alguns povos que se desenvolveram nessa região da Mesopotâmia. Nós temos os assírios, os amoritas, os acádios, os sumérios, e são estes, os amoritas. Então, estes foram os povos que desenvolveram nessa região da Mesopotâmia. Então, nesse primeiro parágrafo do texto que vocês receberão, alunos, vocês observarão que essa terra localizada entre esses 2 rios, Tigres e Eufrates, possibilitou o desenvolvimento de vários povos, dentre eles os sumérios, os amoritas, os acádios, os cadeus, os elamitas, entre outros. Então, a partir de agora, nós faremos algumas descrições sobre como eram as vidas desses povos e qual a sua contribuição para a nossa sociedade em termos atuais, ok? Vamos lá. Comecemos então pelos sumérios. Os sumérios, eles estabeleceram-se na região da Mesopotâmia por volta do ano de 5000 a.C. e eles fundaram as primeiras cidades da região. Quais cidades foram essas? Ur, Uruk, Edirum, e as cidades sumérias, assim como as cidades gregas, assumiram o título de cidades-estados, ou seja, tinham as suas próprias leis, mas eram regidas por um governante geral. E essas cidades também, elas estavam sempre disputando as melhores terras. E cada um deles possuía um deus ou uma deusa distinta. Então, esses povos sumérios, característica deles, eles eram politeístas. E construíam templos que recebiam o termo de zigurates. As cidades sumérias também apresentavam, por exemplo, uma divisão clara das classes sociais. Ainda, alunos, esses sumérios, eles desenvolveram a escrita que recebe o termo de cuneiforme. Essa escrita foi desenvolvida por volta do ano de 3000 a.C., e possibilitou manter os registros da contabilidade do comércio, do palácio e da produção agrícola, uma vez que eram sociedades agrícolas. Então, essas são as características desses povos que recebem o nome de sumérios. Passemos agora para os acádios, alunos. Os acádios desenvolveram-se na região da Mesopotâmia
por volta do ano de 2200 a.C. E habitavam a região central da Mesopotâmia, e esse Império Acádio ele foi caracterizado principalmente pelo período de um período curto de existência. Então durou pouco tempo a sua governância nessa região que recebe o nome de Mesopotâmia. Rebeliões internas, bem como a chegada também de povos estrangeiros, contribuíram para que os gútios e os elamitas enfraquecessem esse império. Então, quando os acádios caíram, surgiram os amoritas. Os amoritas, alunos, eles habitaram também a região da Babilônia por volta do ano de 1900 a.C., e o povo construiu um verdadeiro império na região, que era conhecido como Primeiro Império Babilônico. A cidade da Babilônia foi transformada em um importante centro urbano e comercial de toda a região da Babilônia, e o principal rei dos amoritas foi Hammurabi. E Hammurabi ele desenvolveu o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, alunos, é interessante que se vocês forem estudar em quaisquer áreas das ciências humanas ou sociais, vocês sempre se depararão com ele. O que ele dizia? Primeiro, que foi um avanço, uma vez que nós não tínhamos nenhum código a ser seguido, então as pessoas viviam leves e com o seu aspecto selvagem aflorado. Então esse Código de Hammurabi serviu justamente para conter esses comportamentos inadequados que as pessoas vinham desenvolvendo. E o que chama a atenção é a lei de Talião, que recebe o nome de olho por olho, dente por dente. E, por exemplo, se você se você me roubasse, eu poderia ir na sua casa e também roubá-lo. Ou se você, desde que fosse de uma forma incidental, causasse a morte de um ente querido meu, eu poderia também causar a morte de um ente querido seu. Então é mais ou menos por aí, alunos. É uma lei assim a ferro e fogo. E, de certa forma, com a morte de Hammurabi, o primeiro império babilônico passou por um processo de enfraquecimento, o que é natural, e contou com intrigas políticas e rebeliões populares. Depois, destacaram-se também os ataques que o Império Babilônico, que o Império dos Amoritas sofreram, dos Cassitas e dos Hititas. E depois que nós tivemos o enfraquecimento do Império Amorita, surgiram os assírios. Esses assírios, alunos, eles já habitavam a região norte da Mesopotâmia, e era uma sociedade extremamente militarizada. Assim como nós estudamos isso na Grécia Antiga, nós tínhamos a Grécia, que era o centro cultural, o Esparta, que era o centro militar, os assírios eram uma sociedade tipicamente militarizada. E o exército assírio era considerado o mais poderoso e organizado de seu tempo. E, de certa forma, eles faziam um treino constante que utilizava armas de metal e carros de guerra puxados por cavalos. Então, esses assírios, eles eram bem fortes nesse quesito desses aparatos militares. Os assírios ficaram conhecidos por serem guerreiros cruéis em batalhas, pois utilizavam técnicas de tortura e eram bem temidos. E, de certa forma, nós tivemos povos que, durante o reinado assírio, sofreram um grande declínio, conquistado pelos caldeus. Os caldeus, então, começaram a invadir esse império assírio. Auxiliados pelos medos, povo que habitava as planícies do Irã. Os caldeus, conhecidos como neobabilônicos, construíram então o segundo império babilônico, alunos. E nesse período, Nabucodonosor foi o seu principal rei, e atribuíam a Nabucodonosor o feito ordenado de destruição de Jerusalém.
bem como de ter promovido grandes construções da cidade da Babilônia. Então, assim, são alguns apontamentos para guiá-los, alunos. Então, para que fique bem claro para os senhores, nessa videoaula de hoje, nós mencionamos as características dos povos babilônicos. Nós vimos que esses povos babilônicos foram povoações que se desenvolveram entre dois rios. Quais rios foram esses? O rio Tigres e o rio Eufrates, na Babilônia Antiga. Esses povos foram caracterizados, cada um, por atos e feitos diferenciados. Então, como atividade de hoje, alunos, o que vocês farão? No caderno de vocês, vocês elaborarão um quadro comparativo com as informações dos povos da região da Mesopotâmia. O que vocês farão? Características desse povo. Quais povos? Dos sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Principais feitos e realizações, vocês colocarão aqui. Coisa pouca, alunos, bem simples mesmo. E época em que viveram, vocês colocarão o período histórico em que eles mantiveram o seu governo. Atividade fácil, não é mesmo? Tranquila de ser feita. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao grupo no horário da aula e eu tentarei auxiliá-los da melhor forma possível. A lembrá-los, alunos, que vocês terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem a atividade no meu WhatsApp privado. Um forte abraço, estudem e se cuidem, alunos.